Crianças atípicas de Ribeirão Preto continuam enfrentando dificuldades para ter acesso aos profissionais de apoio pedagógico nas escolas municipais. Muitas delas têm decisões judiciais que garantem esse direito, mas na prática essas determinações são cumpridas de forma parcial ou sequer são colocadas em prática. A Helena tem 6 anos e carrega a alegria contagiante de uma criança feliz. As condições de mobilidade e cognição são mais reduzidas. Ela tem paralisia cerebral, TDAH e deficiência intelectual. Mas todos os dias alcança novos marcos no desenvolvimento, com o apoio de uma equipe multiprofissional. Para que a pequena continue evoluindo com o passar do tempo, o suporte de mais profissionais na escola é essencial. Dentro da escola, ela necessita do apoio pedagógico, levando em conta que a Helena tem uma demanda muito grande, assim, uma dificuldade muito grande, tanto de socialização, de comprometimento intelectual, então ela precisa ser direcionada nas atividades escolares. Mas, segundo a Luciene, na prática, a Helena não tem recebido o apoio necessário na escola pública onde está matriculada. O apoio escolar para troca de fralda, ajuda na alimentação, esse está tendo. Mas o apoio pedagógico, até o momento, a gente não foi atendido da forma adequada, né? A gente entrou com um pedido Teve o acórdão do ano passado, que dentro da deficiência intelectual já era para estar sendo atendida, porém não foi. A Marina tem 5 anos e enfrenta a mesma situação na escola pública onde estuda. A Daniela chegou a entrar com um pedido de liminar para garantir à filha o direito a um professor de apoio. Mas, segundo ela, a decisão provisória ainda não foi cumprida. Sem esse suporte, a segurança dessas crianças também fica comprometida. Na escola, né, uma amiguinha brincando, foi pegar ela no colo e ela tirou ela do andador, ela caiu no chão, bateu a cabeça, a boquinha. Não foi nada sério, mas a gente acha, até a professora dela, né, regente da sala, falou assim, se tivesse às vezes um professor de apoio próximo, isso poderia, né, ter sido evitado. Segundo o secretário da Educação de Ribeirão Preto, a pasta está ciente dos casos apresentados e acredita que a grande quantidade de laudos médicos tem sido maior do que o esperado. E nós tivemos uma quantidade, um aumento muito grande da quantidade de crianças laudadas, né, de alunos laudados. Para você ter uma noção, em dezembro nós tínhamos cerca de 800 alunos com laudos nas nossas escolas. Esse número atualmente está beirando os 1.600 pessoas, 1.600 alunos. Então praticamente a gente teve uma dobra, né, dessa quantidade, sendo que a quantidade de profissionais disponíveis não acompanhou a mesma situação. A gente sentiu essa diferença porque na gestão passada, as crianças que tinham laudo estavam sendo atendidas. A gente sentiu muito porque nesse ano só está sendo atendido crianças com liminar. Então, está crescendo a liminar e vai continuar crescendo enquanto tiver assim, né? Porque se sem liminar a criança que precisa não está tendo respaldo, é normal que a família vai procurar o judiciário. Para suprir essa necessidade, recentemente a Rede Municipal de Ensino de Ribeirão Preto passou a contar com um novo serviço de apoio pedagógico contínuo para alunos com deficiência intelectual. A empresa Works Construção e Serviços é a responsável pelo atendimento, após o encerramento do contrato com a ACEF, que anteriormente prestava os mesmos serviços. O novo contrato é temporário, com duração de 6 meses e o valor do investimento total chega a quase 10 milhões de reais. O contrato que nós tínhamos, que estava vigente, ele vencia justamente no dia 3/6. Então nós tínhamos que ter um novo contrato para que a gente continuasse tendo os profissionais nas escolas. Então foi por isso que a gente teve esse contrato de forma emergencial. E por que ele foi de forma emergencial? Porque quando você abre um contrato emergencial, normalmente você faz a abertura também do contrato da licitação regular. De acordo com a Secretaria Municipal da Educação de Ribeirão Preto, atualmente 300 profissionais de apoio trabalham na rede municipal de ensino e a expectativa é que esse número possa chegar a 450. O emergencial nós contratamos por 6 meses. É o período que a gente precisa para que o nosso contrato regular, que é a licitação que está em andamento, ela fique pronta. Que a gente acredita que começo de agosto, ali final de agosto, mais tardar, ela já esteja tudo pronta. Em fevereiro de 2024, o Ministério Público de São Paulo recorreu a uma decisão em primeira instância e determinou que Ribeirão Preto fornecesse profissionais de apoio pedagógico e cuidadores a todos os alunos com deficiência intelectual matriculados na rede municipal de ensino.
Na época, a cidade já vinha se omitindo desse dever. Segundo o documento, foi estipulado um prazo para a regularização da situação, sob pena de multa de até R$30 mil. Inclusão já é uma dificuldade que vem de anos, né? Antigamente as crianças com deficiência elas não frequentavam a rede regular, então a gente está caminhando para a inclusão, mas é algo que a gente vê que tem uma demanda ainda muito grande. Para suprir essa demanda, a Secretaria da Educação deve trabalhar com outras alternativas, agora com um contrato firmado. Nós teremos um contrato em que eles prevê um aumento de 50% a mais de profissionais, então a gente terá 450 profissionais à disposição dos nossos alunos. Nós teremos também 2 instrumentos importantes, que são as aulas extraordinárias, em que os próprios professores da unidade escolar podem estender os seus horários e atender a educação especial, e também o credenciamento, no qual nós vamos poder credenciar professores especializados e professores já formados que não são da nossa rede municipal, para que possam estar atendendo em casos emergenciais também. Edson Ferreira para o Jornal da Clube. E vamos falar mais sobre esse assunto agora com a Carla Damasceno, ela que é psicanalista, psicopedagoga, nos atendendo aqui no nosso canal digital da Clube. Carla, quais os impactos quando a gente fala da falta de profissionais de apoio pedagógico para essas crianças atípicas? Ótima tarde. Olá, como vai? Ótima tarde. Quando nós falamos dos impactos, tá, da falta de profissional para crianças atípicas, tá, eles são os mais profundos e multifacetados, né? Porque nós vamos desde, né, da falta de desenvolvimento e aprendizado dessa criança, nós temos impactos na questão da socialização e a mesma integração com os outros, a possibilidade, né, da baixa estima dessa criança de não estar sendo de fato incluída, né, naquela rede de ensino, e sem dizer a questão também, né, que o incluir, o estar ali na escola não é somente frequentar, mas vai além, né, é uma questão de desenvolvimento integral da criança como um todo. Por isso que o impacto ele é o mais profundo com a ausência desse profissional. Como é que você avalia, Carla, a decisão de contratar aí essa empresa terceirizada de uma forma até emergencial para suprir, então, essa demanda nas escolas? A gente ouviu aí na reportagem que deve ser algo para durar 6 meses. Só que essas crianças atípicas têm toda uma questão de identificação com o profissional. Aí você imagina, né? A criança começou a se identificar, vai trocar de novo. Sim, é algo bem delicado, né? Podemos assim dizer. Porque quando nós falamos de contratação emergencial, nós estamos falando de um curativo, podemos assim associar, né? Tem o ponto positivo de forma emergencial, de solucionar temporariamente algumas questões relacionadas à inclusão dessa criança, mas também temos diversos pontos negativos, né? Porque o emergencial, por tempo determinado, nós temos aí a possibilidade, né, de enfrentarmos a precariedade da formação do profissional de apoio, de não ter conhecimento suficiente para atender essa criança, esse aluno com as suas demandas. Nós temos a questão da descontinuação, né, porque é um trabalho contínuo, né, é necessário criar um plano de desenvolvimento individual para o sucesso e desenvolvimento acadêmico desse aluno, né, e sem dizer a questão também que quando falamos do plano emergencial, né, essa rotatividade, ela quebra-se muitos vínculos esses importantes para principalmente a criança atípica, né, que tem a necessidade de uma rotina, de seguir um padrão, de ter um atendimento especializado, ela pode perder muito com essa questão da rotatividade, da precarização, se o profissional não estiver preparado. Agora, Carla, chega a ser absurdo, né? A gente saber que tem famílias com ordem judicial dizendo para a prefeitura, cumpra, né? Coloque um professor mediador, um professor de apoio, só que nem as ordens judiciais são cumpridas. Sim, o que nós temos visto, infelizmente, é que com até o aumento, né, da judicialização, a própria prefeitura, né, o município, ele não consegue atingir todas as demandas, né, porque nós temos que ter um aumento de funcionários, né, de profissionais de apoio, nós temos que ter qualificação no trabalho que será
exercido, nós temos que ter atendimento individualizado, né, para esses alunos. Então, nós temos que contar não somente, né, com a questão legal da obrigatoriedade de ter a inclusão, mas uma inclusão de fato que respeite as necessidades específicas de cada aluno e suas singularidades. Carla Damasceno, psicanalista, psicopedagoga, agradeço mais uma vez a sua presença aqui com a gente. Boa semana, Carla, e até mais.